Olá, esse é um vídeo para o segundo Simpósio Brasileiro de Arquitetura, Cidade e Território, apresentando o artigo intitulado O Espaço Urbano e o Espírito do Capitalismo, a Produção do Espaço e o Direito à Cidade de Populações em Situação de Rua. É um artigo enquadrado dentro do eixo temático de Políticas Públicas, Plano Diretor e Direito à Cidade. Me chamo Morgana Botelho, sou acadêmica de graduação do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Minas Gerais. Para a introdução desse artigo, é importante destacar 3 conceitos essenciais que vão ordenar e encaminhar o raciocínio por trás dessa pesquisa. Primeiro é o conceito de cidade, a partir de Marx e Engels em A Ideologia Alemã, que vão entender a cidade como esse produto da concentração tanto populacional, quanto dos instrumentos de produção, quanto do capital per si. Importa destacar esse conceito, uma vez que a cidade deixa de ser um mero espaço ou industrial ou residencial ou produtivo exclusivamente e se torna uma concentração de todas essas características, tanto para a produção quanto para o consumo do processo produtivo capitalista. É na cidade que se efetiva o processo capitalista e, portanto, ela deve ser entendida como esse espaço privilegiado para a reprodução do capital. Nela concentra tanto as condições de matéria-prima e de instrumentos de produção, quanto da mão de obra e do mercado consumidor. Dentro desses caracteres humanos da mão de obra e do mercado consumidor, é importante destacar que algumas pessoas, alguns grupos sociais específicos vão ser o objeto desse estudo, que são as pessoas em situação de vulnerabilidade e, mais especificamente, as populações em situação de rua, que devem sim ser entendidas como um subproduto desse processo capitalista de produção. Subproduto na medida em que são entendidos pelo processo capitalista como um recurso secundário, né, um produto secundário. Outro conceito importante é a urbanização enquanto um fenômeno de classe e enquanto um instrumento de absorção do excedente produtivo. Esse é um conceito que vamos encontrar em Harvey e ele vai aprofundar um pouco mais especificamente sobre como o processo de urbanização, grandes obras urbanas e o processo de produção do espaço nas cidades vai ser uma forma de absorver todo o excedente produtivo da mais-valia capitalista e entrelaça de uma forma muito profunda a produção do espaço e o capital, a valorização do valor e dos próprios recursos da economia capitalista. Como consequência disso tudo, a gente vai perceber o objeto desse estudo, que é essa correlação entre os caracteres humanos, né, e a experiência humana dentro da cidade, especificamente de grupos sociais mais vulneráveis, e as formas de securitização e controle social do espaço, enquanto uma expressão desse processo de absorção do excedente produtivo, que acabam por afetar, influenciam de alguma forma a garantia do direito à cidade em populações em situação de rua no Brasil. Esses 2 últimos são, portanto, os objetivos desse estudo, que tem por intenção analisar esse fenômeno dos meios de controle social, sejam os enclaves fortificados, os dispositivos de vigilância, né, como câmeras, sistemas de segurança, guaritas de vigilância, fechamento de vias para uso exclusivo residencial, de determinados grupos, né, especificamente com recorte de classe, e o próprio uso do design hostil, correlacionando eles com os dados de população em situação de rua, a fim de tentar debater um pouco dessas formas de controle do espaço e de que forma elas influenciam sobre o processo de segregação socioespacial no contexto do Brasil. Inicialmente, partimos do ponto do Harvey em Cidades Rebeldes, em que ele discorre sobre o processo das transformações urbanas como uma forma de absorver os excedentes da produção capitalista, com esse redesenvolvimento urbano, esse processo de reurbanização, requalificação, demolição e reconstrução de áreas urbanas específicas, condomínios, edifícios residenciais, remoção de casas em modelo mais antigo para a construção de outros modos de habitação, são uma forma de escoar os excedentes da produção capitalista, os excedentes financeiros de outras partes do processo de produção capitalista. E isso vai ao encontro do que o Lefebvre caracteriza como esse processo de deteriorização da vida urbana, característico da urbanização, né, da sociedade contemporânea. O processo que o Lefebvre define como sendo a explosão dos centros,
esse processo de explosão e implosão da cidade e a segregação socioespacial vai afetar diretamente a população que Cox e Cox vão definir como residual, como uma parte humana do processo de produção do espaço, processo de produção capitalista, que fica completamente despossuída das condições de sobrevivência, as condições de consumo, seja consumo de bens, de serviços, de acesso aos recursos para a sua sobrevivência dentro do espaço, acesso a equipamentos e serviços urbanos, e que, portanto, são lidos como indesejáveis dentro do espaço das cidades. São lidos como menos sociáveis, perigosos, menos bem vistos. Esse é um processo que não é exclusivo, que não é unilateral, é um processo dialético, conforme o próprio Flávio Vilaça vai explicar com o conceito de segregação, que é voluntária e involuntária ao mesmo tempo. E é só a partir desse entendimento, desse processo de segregação, que é possível compreender de que forma a dominação, tanto social quanto econômica, quanto política, do espaço acontece, com esse controle em espécie de 3 mecanismos diferentes, mas ao mesmo tempo correlatos, por parte das camadas de alta renda. Flávio Vilaça vai definir que esses 3 processos são um de natureza econômica, um de natureza política e um de natureza ideológica. E é justamente no entrelace, na interface dessas 3 dimensões e a forma como elas se expressam no tecido urbano que importa para esse trabalho, se debruçando especificamente sobre as formas de controle social que se manifestam na cidade. Aqui importa o conceito do Harvey de que as cidades têm se tornado espaços cada vez mais divididos, segregados e tendentes ao conflito, e que a consequência direta disso é formas espaciais muito específicas que pouco a pouco conformam o tecido urbano, através de enclaves fortificados, comunidades fechadas, espaços públicos privatizados, de vigilância constante. Formas que é possível observar em diversas cidades brasileiras e espalhadas por todas elas, essas formas, em diferentes momentos, em diferentes espaços. Dessa forma, fica evidente o que o Vilaça estava querendo colocar com essas 3 dimensões da dominação do espaço, uma vez que é possível dissecar elas como consequentes e correlatas ao mesmo tempo que distintas. Economicamente, esse processo de dominação do espaço pode ser observado através das disparidades no valor da terra, em que os espaços de centralidades e das áreas ocupadas por populações de mais alta classe tendem a ter o seu valor da terra muito aumentado e, portanto, condicionam determinados grupos sociais, né, segregam eles em outras áreas da cidade e condicionam a qualidade de vida ao valor mercadoria. Além disso, no campo político, o meio político pelo qual essa dominação do espaço é expressa é através de dispositivos de regulação do espaço urbano e do uso dele, como as leis de uso e ocupação, leis de parcelamento do solo, planos diretores, códigos de posturas e outras formas legais pelas quais os grupos sociais que podem utilizar determinados espaços são segregados. E, ideologicamente, esse processo de dominação se dá através da construção de um pensamento de que certas áreas da cidade estão destinadas a determinados públicos específicos e que, portanto, só podem ser ocupadas e desfrutadas por esses públicos. Importa destacar que esse processo de dominação ideológico é preponderante no contexto brasileiro e é principalmente através dele que que são reiterados, no caso, os processos econômicos e políticos. Sem o instrumento ideológico do processo de dominação do espaço, as formas econômicas e políticas não se completam. Uma dimensão muito evidente disso é que esse processo de produção ideológica vai culminar em formas espaciais específicas que não se limitam ao nível macroestrutural, né? O nível dos enclaves fortificados não se limita a isso, mas também vão para a escala do detalhe urbano, com a retirada de arborização de determinadas calçadas para reduzir a circulação de pedestres naquela região, para evitar multidões, e mesmo a elaboração de design de mobiliário urbano no que é denominado design anti-mendigo.
Uma vez compreendido a correlação entre o processo de urbanização e a produção capitalista do espaço e os dispositivos de controle, importa entender um pouco mais sobre a situação da população de rua. A Política Nacional para a Inclusão Social de Populações em Situação de Rua, de 2008, elaborada durante o primeiro governo Lula, define população em situação de rua como o grupo de pessoas que é forçado a habitar logradouros públicos, áreas degradadas e mesmo utilizar abrigos e albergues para pernoitar, e que possuem a rua como o principal espaço de moradia e de sustento. Em 2022, a pesquisa IPEA categorizou mais de 280 mil pessoas em situação de rua no Brasil, com um aumento percentual de mais de 200% na última década, como pode ser observado no gráfico abaixo. Os dados do Instituto IPEA, no relatório emitido em 2023, apontam ainda que mais de 50% dessa população se encontra na região sudeste do Brasil e 70% dessas pessoas se encontram em cidades de grande porte ou metrópoles. E esse dado é muito importante para esse estudo, porque aponta uma estreita relação entre o processo de urbanização e da situação de rua, o aumento da população em situação de rua. Então é completamente coerente que a macro-região com a maior população em situação de rua seja também a que concentra a maior quantidade de áreas urbanizadas do país. A vivência dessa população no espaço urbano é extremamente conflituosa, porque ao mesmo tempo que a vivência enquanto subsistência e sobrevivência acontece no espaço urbano, também o sustento, a vida diária, as relações sociais são desenvolvidas no espaço da cidade, que pode ser e muitas das vezes, um espaço extremamente hostil. Essas violências e hostilizações observadas e vivenciadas pelas populações em situação de rua são intimamente relacionadas à correlação que é feita socialmente entre miséria, pobreza e insegurança, que leva ao endurecimento das medidas de combate à criminalidade. O entendimento dessas populações mais vulneráveis no espaço urbano como uma ameaça ou um perigo ao cidadão de bem e similares são discursos que fortalecem políticas de segurança voltadas para as elites e sempre ou quase sempre em detrimento dos direitos humanos e direito à cidade dessas populações mais vulneráveis. São desenvolvidas diversas estratégias de remoção dessas populações em situação de rua, variando conforme a esfera privada ou pública. Nos espaços privados predominam as formas identificadas pelo Harvey dos enclaves fortificados, que apontam para uma autossegregação e um processo de securitização do espaço, enquanto na esfera pública, principalmente o redesenho do espaço urbano é a principal estratégia para a remoção dessas populações, uma vez que através do design hostil começa-se a direcionar para quem que determinado espaço é pensado e a quem delimita-se um uso, né? A quem se destina a utilização daquele espaço. Nessa pesquisa de 2015, Ferraz e outros autores vão determinar que espaço público gera esse entendimento de que ele é para todos e ele é de todos, enquanto na realidade não é de ninguém, uma vez que, embora ele possa ser usufruído publicamente, não existem projetos de valorização desses espaços que garantam um acesso irrestrito e equivalente entre todas as camadas da população. Assim, uma vez entendendo a urbanização enquanto um processo de absorção dos excedentes da produção capitalista e as populações em situação de rua como uma consequência do sistema capitalista, é que faz sentido e que se observa essa dicotomia entre os processos de securitização e segregação do espaço urbano e a premissa do direito à cidade. De fato, os espaços vazios dentro da cidade são vistos como lugares que podem vir a ser ocupados por pessoas em situação de rua, que são indesejáveis, na grande maioria das vezes, e preenchê-los com elementos hostis é entendido como uma forma de dissuadir esse sujeito de ali permanecer, seja através do design anti-mendigo, seja através de formas de vigilância, securitização, fechamento de vias, uso de guaritas. As formas são as mais diversas.
Uma vez associando a situação de rua à criminalidade, esse discurso de securitização do espaço reforça esse pensamento de que as pessoas em situação de rua expressam uma ruptura do espetáculo urbano, são uma consequência excepcional, algo que não deveria existir e que não deveria tampouco ocupar aquele espaço e, portanto, conforma o viés ideológico de dominação do espaço que o Flávio Vilaça vai ter indicado anteriormente. O que acontece, no entanto, é que muito antes do que pela criminalidade, a situação de rua ela é motivada por abuso de substâncias como álcool e drogas e pelos índices de desemprego. Segundo a pesquisa IPEA de 2022, mais de 70% dos entrevistados em situação de rua exerciam alguma atividade remunerada, como catadores, flanelinhas, funcionários da construção civil. E, no entanto, 50% desses entrevistados nunca haviam trabalhado com carteira assinada e se encontravam quase sempre na posição da informalidade, que também é uma consequência do agravamento desse processo de neoliberalização do espaço, né, decorrente da produção capitalista. É assim que, abordando o direito à cidade, aqui se adota uma perspectiva que vai além do conceito lefebvriano e entende o direito à cidade como um direito humano que está relacionado ao usufruto dos espaços das cidades nas perspectivas de sustentabilidade, democracia, justiça social, enfim, todos os conceitos que vão estar colocados pela Carta Mundial do Direito à Cidade, lá de 2007. Falar, portanto, em direito à cidade perpassa outros direitos humanos que conferem dignidade à pessoa humana, o direito à moradia, o direito à infraestrutura, né, o direito, enfim, ao provimento de todas as necessidades do ser humano na cidade. E é por isso que o direito à cidade se expressa como uma categoria de discussão e de pensamento, tanto do campo teórico quanto do campo prático, que precisa ser colocada mais à tona, e principalmente por ser extremamente multidisciplinar, porque o processo de segregação ele se expressa de uma forma dialética e cíclica. Então, a segregação dessas pessoas no espaço urbano, ela existe e é dada pela produção capitalista, mas, uma vez inseridas nesse processo de segregação, essas classes, esses grupos sociais tornam-se ainda mais expostos à vulnerabilidade social, que ocasiona justamente o agravamento das condições de vida e, por vezes, reincide na situação de rua, que é justamente a consequência, a causa do processo de securitização e de mais segregação do espaço. Então, é uma relação completamente cíclica e que se renova em si mesma. Nesse sentido, as conclusões a que esse artigo chega, sem ter qualquer intenção de encerrar as possibilidades de discussão sobre os impactos da produção capitalista do espaço no direito à cidade, estão relacionadas à discussão dessas formas físicas que a segregação assume no espaço urbano, oportunizando um campo de reflexão que articule a aporofobia como uma causa e, simultaneamente, uma consequência da cidade-mercadoria. Uma vez entendida a urbanização enquanto uma forma de absorver os excedentes do capital e a segregação como um processo dialético para a dominação do espaço urbano, fica evidente que essas formas de controle social, as mais diversas que assumam, são formas de enfrentar, no sentido de controlar, de coibir, essas contradições humanas do capital, né, que se manifestam através de populações vulneráveis e, mais especificamente aqui, o recorte das populações em situação de rua. É, portanto, um entendimento desse estudo que o direito à cidade deve ser assumido, na sua multidisciplinaridade, como um norte tanto de discussão quanto político, quanto de atuação do planejamento urbano, na intenção de mitigar os impactos sociais e espaciais da produção capitalista do espaço e pensar, além disso, outras formas de se produzir o urbano. Essas são algumas das referências que embasam esse estudo. E é isso. Muito obrigada.